Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio. Tá? Esse vídeo também vai fazer parte, tá, pessoal, daquela série que nós estamos construindo aí, né, sobre fundamentos do agronegócio. Tá? Como eu faço na maioria dos vídeos, eu tento explicar para as pessoas que agronegócio não é só agricultura e pecuária. Tá? Infelizmente, no Brasil, virou reflexo, né? Virou sinônimo, aliás, não reflexo, né? Virou sinônimo de agronegócio mostrar o pessoal produzindo gado ou plantando soja e milho e cana, né? Ah, isso é o agronegócio. Não, isso é um segmento do agronegócio, que a gente chama de dentro da porteira. Nós temos o antes da porteira, que é toda aquela indústria, né, de produção de insumos que vai abastecer a propriedade rural para ela produzir semente, serviço, tecnologia, máquina, agrotóxico, né, drones, tratores. Então, tudo isso que vem, né, a própria formação do agrônomo, que vem para atuar depois dentro da produção. Aí começa o dentro da porteira, que é o que nós vamos começar agora nessa série. Depois, nós temos o depois da porteira, que é toda a indústria. E lembrando que, infelizmente, o Brasil, né, só se concentra nesse dentro da porteira. Por isso que você escuta muito essa crítica. Ah, o Brasil é só um produtor de commodities. Ah, o Brasil é só um produtor de commodities, né? Por quê? Porque o Brasil se concentra, né, em produzir dentro da porteira, ou seja, a produção agropecuária. Nós não temos quase nada de produção de insumos, então isso tudo é importado, ou o que é produzido no território brasileiro é capital estrangeiro, são empresas estrangeiras, e depois o processamento, em boa parte também é capital estrangeiro. Ou a gente exporta, né, produto bruto, sem processar, e com isso não agrega valor. Então o Brasil sempre acaba ficando com a pior parte do agronegócio, né, que é aquela que tem mais risco e que o Estado, inclusive, tem que investir muito para manter isso, tá bom? Mas, né, ainda continua a ser um grande negócio, o grande negócio do Brasil, né, essa produção agropecuária. E é justamente sobre ela que nós vamos falar, então. Né? Então, o que é importante aqui, né, dentro da porteira? Um dos primeiros aspectos importantíssimos é o ciclo das culturas. Então, primeiro nós vamos falar da agricultura e depois nós vamos falar um pouco sobre a pecuária. Então, os ciclos das culturas. Por que isso é importante, Tarcísio? Veja bem. O ciclo da cultura é o estudo, né, que você vai ver desde o plantio, colocou a semente na terra, até o momento que nós vamos colher essa cultura. Que ela está pronta, então, para ser colhida e levada para a indústria ou beneficiamento, né, e armazenamento. Então, nós temos que conhecer bem esse ciclo, porque existem vários aspectos importantes aqui. Aspecto da gestão. Então, que período que eu vou plantar? Ora, se você determina o período que você vai plantar, você já sabe, né, que você tem que comprar esses insumos. Então você já sabe que tem que comprar o fertilizante, que você tem que comprar o herbicida, que você vai aplicar antes, né, que você vai comprar a semente, né, você já vai fazer a revisão das máquinas. E isso já começa bem antes, tá, gente? Bem antes. Por quê? Porque o agricultor, normalmente, ele não tem em caixa, né, se você falar de médios e pequenos produtores, que em número eles são a maioria, né, médios e pequenos produtores, eles não têm dinheiro em caixa para comprar tudo isso. Então, normalmente, eles estão colhendo e pagando esse gasto, né, com esses insumos. Eles vão colher e pagar com isso. Só que ele já precisa providenciar isso antes. Não tem como ele chegar uma semana antes do plantio e falar, vim comprar aqui sementes, né? Ou numa empresa ou na própria cooperativa da qual ele faz parte. Então isso já começa bem antes. Tá? Então tem as programações. Para quem é aqui do Paraná, a maioria, né, absoluta dos produtores, ele vai lidar com o quê? Com as cooperativas. Com a Coamo, com o Cocamar, Cevale. Então ele já vai lá meses antes e ele já vai assinar aqueles contratos com a cooperativa. Então a cooperativa vai se comprometer a entregar para ele no momento que ele precisar. Tá? Então ela já vai fazer essa compra também adiantado,
conseguindo melhores preços do mercado, tá? E ele já se compromete, inclusive, a passar parte dessa produção dele como pagamento. E aí ele se estabelece aquelas cédulas, né, de produto rural para isso, que é aquele compromisso de entregar aquela produção. Então é importante conhecer o momento que vai plantar. E é importante também conhecer os desenvolvimentos, né, as fases de desenvolvimento. Porque essas fases elas podem ter momentos críticos. Então, por exemplo, quando você fala de soja, né, quando começa ali a fase reprodutiva, R1, R2, né, que você vai ver que começam a surgir as florzinhas lá, né? A florzinha roxinha, meio esbranquiçada. Então, aquele momento ali é um momento crítico do soja. Porque se você tiver estiagem nesse período e a sua planta sofrer com essa estiagem, porque isso também depende do manejo de matéria orgânica, do manejo de cobertura, né, que você vai ter nesse solo, aí ele vai ter mais ou menos água, mas se essa planta sofrer com essa estiagem, pode perder, abortar essas flores. Se abortou a flor, produção é menor. Bom, aí você tem o período da colheita, que você vai saber quando você vai colher, né? Por que isso é importante também? Porque a gente vai, hoje, tendo variedades, né, que você tem ciclos maiores e ciclos menores. Então hoje você tem ciclo normal, ciclo precoce, super precoce, né? Porque com isso você consegue calcular o período que você vai colher e quais culturas você vai poder plantar depois. Ou até tomar algumas decisões, né, estratégicas, assim, a médio e longo prazo, né, no número de culturas que você quer ter na sua terra. Lembrando que isso é o que torna o Brasil, né, uma das características que torna o Brasil tão competitivo. Por exemplo, na Europa, dependendo da época, você não tem como plantar, por causa do clima. Você não tem como produzir. Então eles têm que produzir um período, armazenar para usar o restante do ano. E nós podemos aqui ter 3 produções, né? Há casos de você até ter 4 produções por ano. Quando você vai para o Mato Grosso, por exemplo, né, a gente não tem o problema do frio, mas a gente tem o problema da seca lá já, né, do período de estiagem. Então também diminui o número de plantios que você consegue ter, né? Já aqui no Paraná, você tem uma distribuição de chuva, então você consegue plantar mais. Né? Mas para isso, cada vez as plantas têm uma produção mais rápida, né? Plantas precoces ou super precoces. Milho também. O milho, né, ele vai ter os problemas de fragilidade, por exemplo, né? O momento que o cartucho dele, né, tá saindo ali aquela gema apical para cima, um período de grande desenvolvimento, se você tiver a lagarta comendo ali naquele período, então provavelmente você não vai ter o pé de milho. Porque ela comeu aquela gema ali, como ele só tem esse caule, né, não vai formar outro caule, não vai perfilhar o milho, pronto, você perdeu o milho. Tá? Pendoamento também, né, quando está saindo, né, dessa fase vegetativa do milho e começando a fase reprodutiva do milho. Né, que ele vai pendoar, aí ele vai produzir o pólen, vai polinizar os cabelinhos do milho ali, que são os estigmas do milho, né? Aquela ali é a parte reprodutiva feminina, o pendão lá em cima é a parte reprodutiva masculina, né? Que aí cai o pólen aqui, fecunda, e tem que cair pólen em todos aqueles cabelinhos, tá, gente, para fecundar, e cada um deles depois lá na base, que você vai ter o ovário, é que vai ser responsável por formar um grão de milho. Então, se não tiver uma boa polinização ali, não vai fecundar e não vai formar o milho. Aí você pega a espiga de milho e ela tá toda falhada, né? O pessoal brincava lá quando a gente era criança, falava assim, a espiga aqui tá meio banguela, né? Porque falta os grãozinhos. Por quê? Porque não houve fecundação. Provavelmente problema hídrico nesse período. Outra importância também, né, é você saber se as plantas são anuais. Né? Quando você fala de soja, milho, feijão, você está falando de plantas anuais. Se você pegar uma mandioca, por exemplo, um abacaxi, dependendo da variedade, né, você está falando de plantas bianuais, que você precisa 2 anos. Se você falar de planta como a cana-de-açúcar, por exemplo, ela tem rebrota, né? Então, ela tem um ciclo semi-perene, que a gente chama. Então, ela pode ser colhida
2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí também vai em função das variedades que se planta, do solo, do tratamento que teve, das condições de clima também, de chuva. Então você pode colher mais de uma vez. Só que chega um momento, né, no ciclo de vida dessa cana, que ela vai diminuir muito a produtividade. Então aí de novo tem que revolver o solo e fazer um novo plantio. E você também tem as plantas perenes, que é muito comum aqui para nós, né? O café, as frutíferas, tá? E isso impacta também, né, gente, muito na gestão. Por isso que é importante, né, para o gestor, não tanto o aspecto produtivo, o aspecto técnico, porque isso fica mais sob a responsabilidade do agrônomo que vai cuidar disso. Mas aquela pessoa que estiver cuidando da gestão, né, aquela pessoa que está de olho nisso, né, nos ciclos dos insumos, dos pagamentos, nas declarações contábeis, fiscais que ele tem que fazer, ele também tem que conhecer esses ciclos, que ele já sabe os períodos, né, que ele vai declarar, por exemplo, compras, né, se ele vai declarar venda de produto, quando que isso vai ocorrer, né, os momentos em que o trabalho intensifica, então vai ter hora extra, vai ter que contratar mais gente, né? Então por isso que é importante ele conhecer o ciclo. Mesmo aquela pessoa que ela não seja agrônomo de formação, mas ela faz só a gestão, ou é um administrador que vai, né, administrar uma propriedade rural, ele tem que conhecer a base desses ciclos para que aí ele possa preparar os momentos da gestão. Beleza? Então fica aqui mais uma aulinha, tá, sobre ciclo vegetativo e qual que é a importância de se conhecer isso para a gestão do agronegócio. Valeu? Lembrando, deixa o like aí, compartilha, tá? E se inscreva, tá? É bom de ter mais gente no canal, tá? Porque você é avisado, mas também a sua presença por ter se inscrito ajuda a divulgar esse conteúdo aí para as outras pessoas, tá? E vamos fortalecer o nosso agronegócio aí para transformar o agronegócio brasileiro de ponta a ponta, né? A gente ser um país realmente do agronegócio. A gente ter a indústria de insumos aqui gerando muito emprego, continuar com essa agricultura e pecuária forte e industrializar mais isso, né, agregando mais valor. Valeu, um abraço.